Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje um dia especial, onde a humanidade, onde as pessoas comemoram o dia da Páscoa. E para a gente não é diferente. E aí o pastor convidou para que eu viesse fazer a abertura do culto. E para esse dia em especial, há inúmeras passagens bíblicas, inúmeros versículos que nós poderíamos estar lendo para iniciar o culto dessa noite. Mas a própria Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E meu coração está cheio com esse versículo que nós vamos ler essa noite. Salmos 116, no capítulo 12. A minha tradução está na NVI. Salmos 116, no capítulo 12. Que tem tudo a ver com esse momento e com esse dia e com essa data. Por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi oferecido e Ele próprio se ofereceu como sacrifício por mim, por você, pela humanidade, por muitos. Ele, como ovelha muda, foi levado junto aos seus tosqueadores, e Ele não abriu a sua boca e se entregou por nós, para que um dia, e para que hoje, e para que sempre nós tivéssemos direito a ter acesso ao Pai. Por conta dos nossos pecados que nos afastavam e nos afasta de Cristo, a ira de Deus estava sobre a humanidade. Mas naquela tarde de sexta-feira, a ira estava toda sobre Ele, e Ele estava lá na cruz, ensanguentado, açoitado, esbofeteado, cuspido, com o seu corpo dilacerado. E como se não bastasse, havia sobre Ele, naquele momento, a ira de Deus. A ira que seria para cair sobre a humanidade estava sobre Ele. E Ele resistiu até o fim e entregou a sua alma e a sua vida por nós. Acontece que no domingo de manhã, logo de manhã cedinho, de madrugada, as mulheres, Maria e junto com outras mulheres, elas foram no sepulcro e levaram bálsamo, unguento, loção para perfumar o corpo. Mas quando elas chegaram, havia um como semelhança de anjo na porta do templo e diz: o que busca aqui? Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, assim como Ele prometeu. Ele ressuscitou, Ele não está mais morto. Ele disse: olha, fazer isso, essa comemoração, tomai o pão que é o meu corpo, tomai o cálice que é o meu sangue, em memória de mim, até que eu venha. Porque Ele vem buscar para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. E aqui está esse povo. Então meu coração está cheio desse salmo. Na quinta-feira, meu filho pegou o meu carro emprestado. Era o mais bonito que tinha aqui, o mais novo, mais novinho, mais bonitinho, todo sapecado, o Escort 96, que parava sempre pelo caminho. E ele foi me buscar à noite no serviço que ele precisou usar. Ele voltando do caminho, subindo aqui a Washington Luiz, um pouquinho para trás da Leroy Merlin, ele incendiou. Começou a pegar fogo. Ele estacionou, me ligou:
pai, o carro está pegando fogo. Falei, sai de perto, fica longe. E o carro queimou todinho, acabou. E aí, a minha preocupação única foi ligar para o pastor Anísio no dia seguinte, na manhã do outro dia. Falei, pastor Anísio, meu carro queimou tudo. Porque a minha preocupação, irmãos, pensa como é que eu vou lá na chácara cultuar com os irmãos agora. Essa era a minha única preocupação. Então eu avisei, pastor, eu não vou poder ir, eu estou sem isso. Mas irmãos, olha, eu estou feliz demais com o Senhor Jesus, porque mais uma vez o nosso Deus, através dos seus anjos e filhos, me acolheu como um pai cuidadoso cuida dos seus filhos. De pronto ele disse, não, vem cá, pega a Kombi, você vai usar até que você consiga um outro carro. Colocou lá no grupo dos irmãos, os irmãos têm me ajudado, fizeram uma vaquinha, estão fazendo. Irmãos, como eu posso retribuir essas coisas? Como eu posso? É Deus agindo na vida de vocês que comove esse coração. Então eu gostaria dessa oportunidade já para agradecer a cada irmão, a cada vida, a cada um de vocês que me acolheu, me abraçou e me fez sentir, irmãos, me fez sentir pertencentes ao reino. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria que você colocasse de pé comigo, porque eu gostaria de ler Salmo 116. Versículo 12. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E o próximo? É anterior. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. Aí eu adorarei ao Senhor, pagarei os meus votos, engrandecerei o nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Pai zeloso, Ele cuida, Ele guarda, Ele sabe, Ele vê a sua necessidade, o seu anseio. Entrega todos os caminhos ao Senhor, os teus caminhos, confia nele e Ele tudo fará. Confie somente no Senhor, porque Ele é a sua Páscoa. Nessa noite Ele está no nosso meio, Ele passeia, Ele derrama do seu Shekinah. Oremos em agradecimento. Oh Deus lindo, Deus santo, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, ó Pai. Pai, porque o Senhor é presente, porque o Senhor que é a nossa Páscoa, o Senhor que é a nossa esperança. Ah Deus amado, o Senhor tem cumprido, Senhor, a Deus, os seus desígnios em nossas vidas. O Senhor tem feito milagres, prodígios, sinais, ó Pai. Ó Deus, te agradeço por essa irmandade, por esse corpo, ó Deus, que tem entendido, ó Pai, que simplesmente um membro, Senhor, ó Deus, se estiver passando necessidade, o enfermo está apto, está pronto para ajudar, seja com oração, com intercessão, com ajuda. Deus, o Senhor nos coloca nesse lugar, é um lugar excelente, ó Pai. E que farei eu, Senhor? O que tenho eu para te entregar, Senhor? Nessa noite receba o meu melhor louvor, nessa noite receba a minha melhor adoração, nessa noite, Senhor, receba a adoração dos meus irmãos que entenderam que somente o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Muito obrigado, Senhor, e que teu Espírito Santo nessa noite tenha liberdade de agir em nossas vidas, a Deus, e a nossa fé ser acrescentada, Pai, ser acrescentada, Senhor, ao ponto de termos as nossas esperanças renovadas e reavivadas em Ti. Te engrandecemos e Te louvamos, ó Deus, nessa noite. Obrigado, Jesus. Você pode dizer, obrigado, Jesus.
tua vitória. Jesus ressuscitou. Declare: ressuscitou. 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 Deus abençoe a todos que estão nesta noite conosco. Você que veio cultuar ao Senhor, celebrar o Deus vivo, seja bem-vindo na casa do Pai. Vamos meditar na palavra de Deus. Como a gente diz, a Bíblia é toda nossa conhecida, mas esse texto é muito conhecido também. Lucas capítulo 23. Do versículo 33 até o 43. Está aí o texto, o início da leitura. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, sabe a si mesmo se é este o Cristo, o escolhido de Deus? E também os soldados escarneciam dele. Chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo:
tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que nem na sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai. A tua palavra é real, verdadeira. Esta verdade que liberta. Esta é a verdade que sustenta o mundo, que sustenta o universo. A tua palavra, tudo está firmado nela. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, tem cuidado de cada um de nós, tem nos dado, Senhor, a tua presença, tem falado conosco, tem nos instruído, para que a gente vença o mal, para que a gente vença todas estas coisas, sabendo que o Senhor está vivo, sabendo que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, sabendo que a tua verdade permanece. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, por tudo que vivemos e recebemos, sabendo que o teu povo necessita de viver intensamente esta verdade diária que nos liberta a cada dia de nós mesmos. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela graça recebida das tuas mãos, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Queridos, a palavra de Deus sempre nos leva em um entendimento para a gente se voltar para nós. Se a palavra não nos confrontar diariamente, a dureza do nosso coração é inevitável, porque o nosso coração adâmico, ele habita em nós, ele está em nós, e a nossa natureza caída ainda reside nesse corpo mortal. Então a palavra de Deus, ela é um confronto diário, para que a gente se volte para nós, e não para fora. O primeiro ato da palavra é fazer com que eu e você consiga olhar para dentro. O que é que você carrega? Como está a tua vida? Como está a minha vida diante desse altar? Diante desse Deus tão grande, como nós estamos vivendo? Porque muitas vezes, queridos, nós nos apresentamos, a nossa aparência é boa, mas o nosso coração é mau. Porque quando nós nos apresentamos por um momento, como nós estamos aqui, é fácil a gente fazer de conta. É fácil a gente fingir que está tudo bem. É fácil a gente fazer com que as coisas estão a mil maravilhas, quando na verdade não está. Mas a gente é perito nisso. Mas quando nós estamos só, quando nós estamos em nossa casa, a amargura, a angústia, a tristeza bate forte, e ali a gente não pode fingir. No nosso dia a dia não tem como a gente fazer de conta, é a realidade pura. Quando nós enfrentamos a nós mesmos, quando nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos que tantas coisas ruins ainda está em nós, e que precisa ser trabalhada, e que precisa ser lapidada, que precisa ser lançada fora da nossa existência, para a gente melhorar. Mas aí nós entramos nesse lugar de entendimento,
de saber que no princípio, quando nós estávamos no jardim ainda, através dos nossos pais, Adão e Eva, eles foram exortados para que não desobedecesse a palavra de Deus. Deus deixou claro no coração deles, na mente deles, qual seria a necessidade, ou qual seria a condição, melhor dizendo, para permanecer ali. Porque a palavra de Deus sempre está no condicional. Se você fizer isso, você recebe. Se você andar assim, só para a salvação que não há condicional. Para a salvação, foi Ele quem deu tudo, foi Ele quem fez tudo, a graça dele ofertou tudo. Eu não fiz nada, você não fez nada, mas todas as bênçãos estão no condicional. Deus nos deu uma condição para a gente viver. Então as bênçãos construídas no jardim estava com uma condição: obedecer a Deus, obedecer a Deus em tudo. E era muito pouco tudo. O tudo que Deus pediu era muito mínimo. Era apenas uma árvore, era apenas um fruto que não poderia ser tocado, que não poderia ser ingerido, porque no dia que isso acontecesse, a morte reinaria. Então nós fomos expulsos do jardim, carregando um fardo pesado pelo pecado. Pesava sobre nós uma condenação eterna, um decreto de morte. Estava sobre os ombros de Adão e Eva. Os nossos pais saíram carregando este fardo, porque a palavra não ia voltar atrás. A palavra de Deus não passa. Diz o texto bíblico: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então a palavra que Deus disse: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Foi assim que eles saíram do jardim, respirando. Saíram respirando. Aparentemente parecia que estavam vivos, mas por dentro estavam mortos. E morrer fisicamente também seria questão de dias, quando lá no jardim viveriam eternamente, para sempre. Mas morrer agora seria uma questão de dias. Viveram bastante tempo, teve alguns que chegou quase 1000 anos, mas morreram, porque a morte estava sobre eles. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha um decreto também feito. Deus, na sua infinita graça, já tinha tudo preparado. A palavra de Deus diz, em Apocalipse 13, versículo 8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido ofertado antes que o mundo existisse, antes que tivesse feito um homem sobre a face da terra, antes da primeira palavra, antes do pó da terra, antes de tudo. O Cordeiro, lá na eternidade, já tinha sido ofertado em sacrifício. O Cordeiro de Deus, aleluias, foi sacrificado ali mesmo, no jardim. O primeiro cordeiro foi morto. O cordeiro foi morto no jardim, no altar de Abel,
na aliança com Abraão, foi morto no lugar de Isaque e na saída do povo do Egito. Vocês entenderam? O cordeiro estava presente e estava sendo morto em cada aliança que era feita. Na aliança com Abraão, quando Abraão pediu Isaque sobre o altar, lá estava o cordeiro. E Deus deixando claro: não é o teu filho, é o meu filho. Nós precisamos entender para valorizar. Nós precisamos saber para obedecer. Porque senão a gente acha que foi muito fácil, que foi muito simples para Deus assumir a nossa culpa. Porque Deus assumiu literalmente a culpa de Adão. Ele assumiu a nossa culpa. E o cordeiro foi sendo sacrificado. Na saída do povo do Egito, depois de ficar 430 anos escravizados, eles, na saída, no último dia, o cordeiro é morto em cada casa, em cada família. Um cordeiro é sacrificado, e o sangue do cordeiro é colocado sobre as portas das suas casas, para que o anjo da morte passando não entrasse na casa. E ali então começou a Páscoa. Foi um decreto de Deus, um mandamento para sempre para o povo de Israel, para o povo do Senhor, que daquele dia em diante a Páscoa seria comemorada de ano em ano. Significava a liberdade, significava a libertação da escravidão. Cordeiro que foi morto no Egito, ele foi reconhecido, desprezado. Um tempo entendiam, outro tempo esqueciam, mas o povo foi vivendo e foi se corrompendo e foi se distanciando de Deus por causa do pecado. E de ano em ano, o sacerdote entrava no santuário para ofertar o sangue pelo pecado da nação. Primeiro pelo pecado de si mesmo e pelo pecado da nação. Todos os anos, em todos os tempos, de geração em geração, o cordeiro era ofertado. Quantos milhares? Representando a Cristo, representando aquele que viria. Até o dia em que João Batista estava batizando no Jordão, e olhando entre a multidão que vinha a ser batizado por ele, ele reconheceu: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá estava ele na fila para ser batizado, e João, reconhecendo, disse: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? E o Senhor Jesus disse: é necessário para que se cumpra toda a justiça de Deus. A partir daquele momento, o cordeiro estava preparado para a Páscoa. O cordeiro pascual estava preparado. O cordeiro que seria sacrificado pelo pecado do mundo inteiro estava naquele rio Jordão, sendo batizado por João. Quando nós recebemos esse entendimento de
que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque muitas vezes, querido, nós temos dificuldade de reconhecer isso, porque a gente se julga que a gente não é tão ruim assim, que a gente não foi tão mal assim. Mas o pecado, queridos, herdado do nosso pai Adão, ele é enraizado na mente do ser humano. Paulo, no capítulo 7 do livro de Romanos, ele disse: olha, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal, sabe, o mal é tão natural, o mal é tão natural realizar, que eu não preciso fazer força. A maldade é tão latente em mim que é fácil ser mal, é muito fácil ser mal, o difícil é ser bom. E como não há bondade no ser humano, porque tudo que habitava nele era do velho Adão, então nós temos que reconhecer, amados, que nós não carregávamos nada de bom de nós mesmos. Tudo de bom que nós vamos carregar desse momento em diante, nós precisamos receber pelos frutos do Espírito a bondade de Deus, porque a nossa natureza não carrega bondade. Até o bem que nós fazemos sem transformação, ele é mau, porque nós fazemos com segundas intenções. Vocês entendem isso? Para eu fazer o bem, eu preciso ter um coração transformado, um coração semelhante ao de Cristo, gerado pelos frutos do Espírito Santo: amor, bondade, alegria, paz, longanimidade, paciência, tudo aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 6, no versículo 22, 23. A nossa bondade, a nossa justiça, quando o profeta Isaías escreveu sobre ela, ele diz: é trapo de imundícia a nossa justiça. Não há justiça em nós, o pecado corroeu tudo. Então nós recebemos a mente de Cristo. Quando nós entregamos o nosso coração a Ele, a mente dele vem sobre nós. É por isso que nós recebemos o entendimento: Ele habita em nós, o Espírito de Deus habita em vocês, e Ele então começa a nos guiar aqui, começa a dar uma nova direção para a nossa vida. Nós começamos a nos encher desta graça, nós começamos a nos encher desse entendimento, através do amor de Deus, através do amor de Cristo, renovados, cheios do Espírito Santo, para vivermos o que realmente Ele é, uma transformação de dentro para fora. Quando essa transformação acontece, nós não nos conformamos mais com este mundo. Há um inconformismo dentro de nós. A gente acorda de manhã, ao olhar, ao ver este mundo, como ele se encontra, há um desespero dentro de nós, há uma angústia dentro de nós. A gente só se acalma quando ora e entrega a Deus o nosso dia, entrega a Deus o nosso momento, e então nós percebemos que o Espírito Santo se move em nossas vidas, para a gente continuar com alegria, servindo o nosso próximo, servindo a Deus, com tudo que somos, com tudo que temos, seja para o louvor da sua glória. Amém, queridos? Então, amados, sabendo que assim
Nesse momento que nós lemos esse texto, nós nos encontramos na leitura do evangelista Lucas. Ele apresenta para nós o Monte do Gólgota, o Monte Calvário, o Monte Caveira. Ele nos mostra 3 cruzes. Os demais não mostram, os demais evangelistas não mostram, mas Lucas mostra essas 3 cruzes. 1, 2, 3. Na do meio está Jesus. Aqui está sendo o cumprimento de um propósito. Está acontecendo agora o cumprimento de tudo que Deus falou. O cumprimento de tudo que foi profetizado. Está acontecendo exatamente agora. 3 cruzes. Na do meio está Deus. Deus está lá, o Deus encarnado. O Deus que no princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus está ali. O Filho amado, que foi entregue, que foi, como diz Romanos capítulo 8, o versículo 33, 32, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como que com ele não nos daria todas as coisas? Tudo está entregue. Naquela cruz do meio está ele cumprindo um propósito de salvar o mundo. Ele está entregando tudo. Pedro, escrevendo sobre o assunto, ele disse: porque não foi ouro e nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro mudo, que deu a sua vida por nós. Irmãos, como ficar alheio a isto? Como não se chocar com um fato tão profundo? Mas tem a cruz da direita, tem a cruz da esquerda, onde 2 homens também estão ali, condenados. E os dois têm um diálogo com Jesus, começando com a cruz do lado esquerdo. E ele diz: se tu és o Cristo, se o Senhor é tudo isso que tem falado, que o Senhor não desce daí, salva-nos a nós e a ti. Irmãos, esta é a característica do mundo sem Deus. A vida que o ser humano em Adão recebeu, ela é passageira. A vida do ser humano é de 70 a 80 anos, que passa disso é de canseiro e enfado, diz a palavra de Deus. A morte pesa sobre ele, pesa sobre todos nós, com um diferencial: Jesus Cristo veio para dar vida, não a vida de 70 anos, não a vida de 80, não a vida de 1000. Ele veio dar a vida eterna. Vocês entendem? Mas agora está alguém na cruz do lado esquerdo pedindo para continuar vivendo a vida de Adão. Desce aí, salva aqui a gente, deixa eu descer da cruz, eu quero viver mais uns dias, eu quero viver mais um tempo. Irmãos, quanta bobagem enche a cabeça do ser humano sem Deus. Ele quer viver para usufruir o que o mundo oferece. E Jesus deixou claro ainda
antes de ir para a cruz: quem quiser vir após mim, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Porque quem, por amor de mim, perder a sua vida, vai ganhar. Mas quem quiser ganhar a vida, que esse negócio que a gente chama de vida, mas é morte, perdê-la. Fácil assim. E a cruz do lado esquerdo tem esse detalhe: eles querem Deus somente neste mundo. Eles querem Deus para viver bem aqui. Eles querem Deus para ajudá-los aqui. E não estão nem um pouco interessados no que virá depois. Estão apenas querendo o bem-estar. E a palavra de Deus também deixou claro, dizendo: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, queridos, e a palavra também clareia ainda mais a nossa mente quando ela diz: quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Então, no dia em que nós recebemos Cristo, a morte parou de existir para mim e para você. O corpo vai cair, tombar? Vai. O pó vai voltar para o pó? Vai. Mas o meu espírito vai subir de encontro ao Senhor. E Ele deixou claro na sua vinda, dizendo: se estiverem vivos, porque os mortos ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Irmãos, o detalhe é simples, a troca é simples, mas a maioria não quer trocar. A maioria não quer perder a vida do mundo. É um negócio maravilhoso, mas as pessoas não querem trocar. Os homens não querem trocar. Eles preferem os dias iludidos na mão do inimigo do que receber a oferta de Cristo, vida eterna. E continuam até perecer. Infelizmente, nós estamos vivendo. E a cruz da esquerda tem essa exigência. Nós queremos Deus para viver bem aqui. Agora eu quero Deus para viver bem aqui e para viver eternamente. Amém? Queremos Deus. Porque Pedro perguntou, não perguntou? Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos ganhar? 100 vezes tanto aqui e muito mais na eternidade. Deus cuida de nós aqui e cuida para sempre. Você crê assim? Mas o da direita é alguém que compreendeu que ali estava o Rei da Glória, que ali estava o Senhor dos Senhores. E ele fez uma oração de 1 segundo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele respondeu: hoje mesmo. Irmãos, é simples assim. Basta tão somente querer. E a vida velha fica no passado. A morte não reina mais sobre nós. A morte não reina mais sobre nós. Porque Cristo agora é o Rei. Cristo agora entrou na nossa vida. Cristo entrou no comando, no governo da nossa existência. Não existe mais lugar para a morte em nossa existência, em nosso ser. Porque a vida em Cristo
reinou em nossos corações. Então, quando esse entendimento chega, queridos, a gente começa a viver de uma maneira clara, de um jeito simples, tendo tudo e não sendo apegado a nada. Nós não estamos presos a nada. Nada nos prende nesse planeta. Podemos ser administradores de muitos bens, muitos, mas nada, porque nós entendemos que Cristo é tudo, que Ele reina sobre todas as coisas, que somente Ele basta, só Ele é o alicerce que não deixa a nossa casa cair, que não deixa a nossa vida se espalhar. Ele tem tudo sob controle. Então, queridos, naquela cruz, Ele entregou tudo em troca de nós. Ali, a sua última gota de sangue, tudo foi entregue. E Ele resumiu dizendo: está consumado. Tudo está feito. Sabe, queridos, o que falta em nós é entender esta grande obra, porque Cristo não precisa fazer mais nada, porque Ele já fez tudo. Eu só preciso, com meu entendimento e com minha fé, entrar nesse lugar que está feito. Eu preciso, pela fé, viver a palavra de Deus, porque é ela quem garante tudo, para que a minha vida seja uma luz, para que a minha vida seja clara, para que a minha vida seja um exemplo no meio desse mundo de trevas, para que eu não negue o nome do Senhor, para que eu não viva de maneira desagradável, para que eu medite todos os dias na sua palavra, o refrigério de Cristo venha habitar no meu coração, trazendo um entendimento novo a cada dia, porque a morte que estava sobre mim, ela pousou sobre Jesus. A morte que habitava em mim foi transferida para Ele, e Ele morreu a minha morte. Amém? Mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Quando Ele se levantou do túmulo, eu levantei com Ele. Nós ressuscitamos com Cristo. E a vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus, que vivo está. Sabe, queridos, quando a tristeza te pegar, quando a angústia vier, lembra desse ensinamento: eu sou filho de Deus. A morte não tem mais, não, ela nem perto de mim passa, porque crente não morre. Crente, na hora que cumpre o propósito, Deus fala: vem para cá. É isso. Você acabou de cumprir o teu propósito, fez tudo o que estava escrito para você fazer. Deus te chama. Vem. É simples assim. Você pode ir no velório de um crente fiel, você vai olhar para o rosto dele, você vai ver o sorriso dele. Você vai ver que ele está feliz da vida, que ele não morreu, só o corpo dele que tombou. Ele subiu cantando, ele subiu glorificando a Deus, ele foi para a glória do Senhor, ele serviu. Entenda isso, queridos, não existe morte. Você agora consegue entender porque aquelas milhares de cristãos, homens, mulheres e crianças, entravam na arena de Roma cantando? Porque o apóstolo Paulo caminhou com seu algoz até o lugar que ele ia ser decapitado, e ele mesmo pôs a cabeça lá. Você entende isso? Ninguém forçou não, ele foi lá e colocou a cabeça. Pode cortar, já estou subindo.
Então, se você tem medo de morrer, é porque você não nasceu de novo. Porque a partir do momento que você entende que a morte não mais faz parte da tua vida, esse problema já era. Não tem medo, porque Cristo levou sobre si. Ele levou sobre si, e eu recebi Cristo, porque Ele está vivo, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Amém? Vamos fazer tudo o que Deus mandou, tudo o que a palavra nos ensina, porque quando chegar o momento, nós somos chamados para a casa do Pai. E lá nós somos recebidos pelo próprio Senhor. Vocês se lembram quando Estevão estava sendo apedrejado? A cena do apedrejamento. Ele olhou para o céu e viu Jesus de pé. Enquanto as pedras batiam em seu corpo, ele viu Jesus de pé. E ele fez uma oração: Senhor, não lhes imputa este pecado, não perdoa esse pecado deles. E sabe quem estava lá? O apóstolo Paulo, o Saulo. E ele intercedeu, e ele entregou o espírito dele, foi recebido por Jesus, que estava o aguardando. Você sabe disso? Jesus nos aguarda. Jesus espera cada filho que volta para casa. Amém? Vamos colocar de pé, que essa palavra sirva de esperança, porque o nosso Jesus ressuscitou, está vivo, Ele intercede por nós junto ao Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que recebemos das Tuas mãos. Que esta palavra possa trazer no coração de cada irmão uma fé renovadora, uma fé salvadora, para que a gente compreenda que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo, que nós não temos nada, mas o Senhor tem tudo. Espírito Santo, que a Tua mão gloriosa possa trazer no nosso coração todo o entendimento, toda a sabedoria, e que esta paz, que excede todo entendimento, reina para sempre em nós. Obrigado, meu Deus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Rei com alegria, vamos aplaudir o nosso Deus com força, com sabedoria, com graça. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A palavra é Esther. É Esther mesmo? Nós vamos ouvir as crianças louvando ao Senhor. As irmãs, as crianças vão se organizando. Nós prepararam uma apresentação de Páscoa para a igreja com todo carinho para celebrar a Páscoa. Páscoa! 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 Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Quando Jesus Cristo sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz, foi assim que me salvou, mas no terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Quando Jesus Cristo sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz, foi assim que me salvou, mas no terceiro dia ressuscitou.